Alô você! Oi, tudo bem com você? Olha só, estamos de volta aqui, iniciando o nosso segundo bimestre. Isso mesmo, segundo bimestre. E se você é meu aluno do terceiro ano, esse aqui é o vídeo certo para você. Primeiro conteúdo do segundo bimestre. E antes que a gente entre no conteúdo, eu vou dar uma dica para você. Você que teve dificuldade, que não conseguiu organizar aí seus estudos, que não conseguiu acompanhar as publicações, né, o conteúdo, o material e tudo o que foi publicado pelos professores na plataforma, tem uma dica para você. Todos os dias, todo santo dia, você abre a sua plataforma, abre a sua sala de aula e aí você vai verificar lá o que o professor publicou naquele dia. Com base nisso, perca ali 5, 10 minutos, organize seus estudos e eu tenho certeza que você vai ganhar um tempo muito maior organizando seus estudos nesses 5, 10 minutos aí, tá ok? Verifique a data de publicação, que o professor faz essas publicações na plataforma, e não a data de vencimento. Assim você tem o tempo da data de publicação até a data de vencimento para poder fazer essas suas atividades, organizar da melhor forma possível, do jeito que melhor lhe convém, do jeito que você acha que seja melhor, tá bem? Dada a dica, vamos entrar lá em Segunda Guerra Mundial, conteúdo empolgante, terceiro ano, não é mesmo? E olha só, vamos lembrar que você, meu aluno, você pode entrar lá na plataforma do Revisa Enem, tá certo? Nós vamos deixar lá as indicações, você que está se preparando aí para o Enem, você que quer entrar na faculdade, você que almeja aí através da faculdade espelhar aí, melhorar ou ter uma possibilidade de futuro melhor através da faculdade, o Enem é uma oportunidade para você. Não perca essa oportunidade, já vá se preparando, já vá se organizando, já vá pensando aí no que você vai fazer, se você gosta, se você quer, se você é isso que você deseja para a sua vida, que é um curso universitário. Então, o Enem é uma porta para a universidade, tá certo? E a plataforma Revisa Enem, que o governo do estado acabou organizando e disponibilizando, pode ajudar você aí, pode ser uma dessas ferramentas aí na sua preparação para o Enem, tá ok? E a gente vai estar, indicando lá os materiais que você possa estar ajudando você aí nessa revisão, tá certo? Então vamos lá, sem mais perda de tempo, sem mais delongas, Segunda Guerra Mundial, conteúdo do terceiro ano. Seja bem-vindo, meu aluno do terceiro ano. Vamos lá então. Olha só, eu trouxe uma sequência de acontecimentos aqui e a gente vai fazer alguns comentários aí rápidos, tá ok? Até porque tem muita coisa prevista no livro, você pode estar lendo ou pode estar pesquisando aí. Eu não sou, como eu já disse em outros vídeos aqui, eu não sou o teto das suas informações. Não se limite apenas aos nossos vídeos aqui, apenas ao que o professor passa, apenas ao nosso livro didático. Corra atrás, busque informação, vai na plataforma, pesquise na internet, leia outros livros, vejam filmes são interessantes, tá certo? Então vamos lá então. Segunda Guerra Mundial, olha só. Para a gente entender Segunda Guerra Mundial, existem diferentes fórmulas aí, né? E Segunda Guerra Mundial é um conteúdo que muita gente fala, né? Então vamos lá então pra gente, eu trouxe aqui alguns acontecimentos aí para que a gente faça aí uma espécie de linha do tempo da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Vamos lá então, olha só. A Segunda Guerra Mundial foi eventos bélicos, né? Foram conflitos, foram batalhas que aconteceram entre 1939 e 1945, envolvendo principalmente a Alemanha, Itália e Japão, que fazia parte do eixo, desse grupo do eixo, os três principais países, e ao outro lado desses conflitos, né, a aliança, o grupo da aliança era formado principalmente por Estados Unidos, Inglaterra, pela União Soviética. O Brasil participa da Segunda Guerra Mundial já depois dos conflitos iniciados, do lado dos Estados Unidos, do lado da Inglaterra, então no grupo dos aliados. A China também participa, então só para vocês verem aí o tamanho dessa proporção toda. Falando mais exclusivamente do Brasil, você sabe que o Brasil ele tinha acordos econômicos com a Alemanha, né? E o Brasil era governado na época por Getúlio Vargas, e a gente vai falar de Vargas lá no terceiro bimestre, tá bom? Então vamos lá então. Só para vocês terem ideia de por que Segunda Guerra Mundial, porque envolveram países do mundo inteiro. No total, 58 países foram envolvidos nesses conflitos aí, tá certo? E os conflitos se deram principalmente na Europa e
no final nós temos lá dois acontecimentos lá no Japão, e eu vou deixar isso para falar no finalzinho lá, mas foram terríveis, tá certo? Então vamos lá então. Antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Muitos historiadores dizem que a Segunda Guerra Mundial é continuação da Primeira. Por quê? Na Primeira Guerra Mundial, quem mais perdeu com ela foi a Alemanha. Então tem esse sentimento de revanchismo, tá certo? Então a Alemanha, ela perdeu muito, ela teve que pagar indenizações, ela foi considerada culpada da Primeira Guerra Mundial. Então a Segunda Guerra Mundial, muitos historiadores dizem que é consequência a Segunda Guerra Mundial, muitos historiadores dizem que a Segunda Guerra Mundial é consequência da Primeira, tá certo? Outra coisa aí é a questão do expansionismo alemão, né? A Alemanha começou a invadir diferentes lugares e aí então houve essa eclosão da guerra. Antes disso, nós temos aí também a expansão das ideias ditatoriais, né? Diferentes ditaduras foram se instalando pelo mundo afora. E a gente falou de sistema ditatorial, né? Dos regimes ditatoritários, totalitários, eita professor, tenta falar rápido aqui e acaba confundindo, de regimes totalitários nós falamos no primeiro bimestre, foi o nosso último conteúdo do primeiro bimestre, tá certo? Então, tudo isso, veja bem, história é uma linha de acontecimentos, relações entre os acontecimentos, então fatores que vinham sendo desenvolvidos acabam culminando em acontecimentos que marcam aí a história da humanidade. A Segunda Guerra não é diferente, tá certo? Então, nós temos também aí o crescimento do Japão, porque o Japão era... E aí já entra num detalhe mais específico do porquê os Estados Unidos entraram na guerra, né? E também esse aumento dos interesses capitalistas aí, a gente pode colocar como... um antecedente secundário da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então a Segunda Guerra Mundial ela inicia quando? Exatamente quando, professor? Em 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia. Os alemães, Adolf Hitler, manda invadir a Polônia. A Polônia é importantíssimo para os alemães, é importantíssimo para os nazistas nesse processo expansionista, tá certo? Vamos lembrar aí que nós falamos de regimes totalitários, falamos do nazismo, e o livro didático traz aí as ideias do nazismo, né? Além dessa purificação racial, né? Purificação racial, ainda tinha essa ideia de domínio, né? O expansionismo, dominar todo mundo, tá certo? E aí então a Segunda Guerra, os conflitos, eles basicamente são divididos em duas fases. A primeira fase, essa ofensiva alemã, né? Ao qual a Alemanha começa a dominar diferentes países, e aí o livro didático traz ali detalhes de cada uma dessas ofensivas, né, dessas invasões alemãs, tá certo? A diferentes países da Europa, principalmente os vizinhos ali, tá ok? Até então a União Soviética não estava na guerra, ela tinha um acordo de paz com a Alemanha, um acordo de não ataque entre as duas nações, ao qual os alemães não respeitaram, né? Fizeram ali de espertos, invadiu então a União Soviética. A União Soviética era uma potência europeia, uma potência militar europeia, e aí então a União Soviética entra na guerra, né? E é nessa fase, nessa segunda fase, que é marcado pela entrada da União Soviética na guerra, nós temos a segunda fase, e isso acontece, a União Soviética entra na guerra por volta de 22 de junho, né? E aí a União Soviética acaba entrando efetivamente nessa guerra. Depois os Estados Unidos também entram na guerra em 7 de dezembro, né? A gente tem a invasão da União Soviética, e a União Soviética entra nessa guerra, e os Estados Unidos entram na guerra por causa do ataque a Pearl Harbor, né? Lá no Havaí, isso em 7 de dezembro de 1941, quando essa base americana no Havaí é atacada, tá certo? Então, a primeira fase vai de 1939, início da guerra, tá certo? Lá em 1º de setembro, com a invasão da Polônia, até 1941. E aí, em 41, há esses ataques, né? Primeiro a União Soviética e depois ao Havaí, a Pearl Harbor, aos americanos. E aí, a segunda fase, esses dois países se organizam e partem para o conflito, partem para a retaliação, né?
ao contra-ataque, e esses contra-ataques se iniciam em 1942 até 1945, quando chega o final da guerra. Então, quando a União Soviética e os Estados Unidos entra nesse conflito, entra na Segunda Guerra, entra efetivamente, vamos lembrar que os Estados Unidos ele já participava da guerra indiretamente, né? Ele fornecia material, tanto para os alemães quanto para o grupo dos aliados. Então, olha só, não só material bélico, mas também alimentos e um monte de coisa, né? Os Estados Unidos ele vendia produtos industrializados desde da década anterior. No entanto, que nós estudamos na crise de 29 que os Estados Unidos teve esse problema aí quando as potências europeias começaram a reagir, né? Os Estados Unidos teve essa queda de 29, mas ainda manteve esse mercado europeu. E agora, com a Segunda Guerra, ele expande ainda mais esse mercado europeu, então os Estados Unidos participam da guerra fornecendo material. Os Estados Unidos entra em conflito em 7 de dezembro de 1941, quando os Estados Unidos declara, após o ataque a Pearl Harbor, declara a guerra mesmo, entra nessa guerra efetivamente, se organiza e aí começa a enviar soldados. E aí nós temos então o início das derrotas, né? E por fim a rendição total dos nazistas. E essas derrotas nazistas iniciam em 19 de novembro de 42, com o bombardeio sobre a Alemanha, com a vitória dos aliados na África, com a conquista da Itália, e o Brasil tem participação nessa conquista da Itália. Se você tiver interesse de pesquisar, se você tiver interesse de saber aí sobre os nossos heróis, pesquise sobre pracinhas brasileiros, a expressão a cobra vai fumar, a expressão a cobra vai fumar, tem muito a ver com a Segunda Guerra Mundial, tem muito a ver com o brasileiro, tem muito a ver com espírito guerreiro, né, que o brasileiro tem aí, com esse espírito patriota e de companheiro, de parceiro, tá certo? Entrando na guerra aí, e eu não falo de governo, eu falo de pessoas, para defender os ideais, para defender a ideia, para defender a vida, né? É meio contraditório ir para a guerra para defender a vida, mas é exatamente isso, para defender a vida de pessoas como judeus, né? E aí inicia-se então aí a história do Brasil na Segunda Guerra. A gente vai falar um pouco disso lá na Era Vargas. Eu espero que a gente tenha tempo para poder falar sobre isso, porque uma aula por semana é muito pouco, né? Continuando então, aí nós temos então a conquista da Itália, né? E aí, como eu já disse, a participação do Brasil. Nós temos o desembarque das tropas na Normandia, o dia D, né? A conquista da França. Inicia-se então a conquista da França, o dia D. E por final, a rendição dos alemães. E aí a gente sabe que Adolf Hitler tem aquelas teorias que Adolf Hitler tinha matado a sua esposa, se matado lá num bunker, tá certo? Semana passada foi aniversário aí dessa morte aí, comemora-se a morte aí do Adolf Hitler, tá certo? Só que a guerra não necessariamente acaba aí, acaba na Europa, mas os Estados Unidos aproveitando isso, porque lembra que eu disse para você que o Japão e os Estados Unidos eram um capítulo especial aqui, né? Cabe um comentário especial aqui, porque os Estados Unidos via no Japão um grande inimigo capitalista, porque o Japão estava em expansão capitalista, tá certo? O Japão estava crescendo muito, e as duas principais cidades industriais japonesas eram Hiroshima e Nagasaki. Então os Estados Unidos faz o quê? Ele manda detonar 2 bombas atômicas no Japão. A primeira bomba chamada Little Boy, que significa garotinho ou garoto, e a segunda bomba Fat Man, que significa homem gordo. E essas 2 bombas americanas, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, são detonadas lá nessas 2 cidades japonesas. E aí nós temos aí devastações. Se você fizer uma busca simples na internet, você vai ver fotografias, você vai ver relatos, você vai ver que até hoje existem resquícios, que até hoje pessoas sofrem por causa desse conflito bélico, né? Por causa dessas explosões, por causa dessa detonação dessas 2 bombas aí, tá certo? Mas o interesse americano era principalmente destruir a base industrial japonesa, tá certo? Não só a ideia de revanchismo, não só a ideia de aniquilar no sentido de combate bélico, mas também com interesse futuro, tá certo? E aí então
a gente pode dizer que a Segunda Guerra termina ali e a gente tem as consequências dessa Segunda Guerra. O resultado, a Europa devastada. Lá na página 67 nós temos uma tabelinha no nosso livro didático aqui com a quantidade de mortos, de soldados mortos nessa guerra. E a gente tem a Polônia com 4 milhões de soldados mortos. A Polônia talvez seja um dos países europeus aí que mais sofreu, porque após a Segunda Guerra eles iniciam ali um processo político interno ao qual o comunismo é implantado na Polônia, e o comunismo ele devasta ainda mais a Polônia. Então tá certo, pessoal? Essas informações aí vocês também conseguem encontrar no Google aí, dando um Google muito rápido aí, tá certo? Nós temos o Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg ele foi criado para julgar os alemães e o Grupo do Eixo, né, esse Grupo do Eixo, e ele era composto principalmente por juízes do grupo aliado. Então os países do Eixo foram condenados aí a pagar indenizações, né, e a sofrer sanções aí impostas por esse Tribunal de Nuremberg, tá certo? Consequência ainda maior de tudo isso e sequência da história da humanidade, nós temos o início da bipolarização mundial. O mundo dividido entre Estados Unidos e União Soviética, entre capitalismo e comunismo, entre capitalismo e socialismo, né? Comunismo e socialismo, tem muita gente que diz que é a mesma coisa, tem uma diferença aí nos seus conceitos, tá certo? Mas muita gente diz que é a mesma coisa, principalmente historiadores de direita dizem que socialismo e comunismo é a mesma coisa, mas tem uma diferença aí. Então o mundo ficou dividido entre capitalistas e socialistas, entre americanos representando os capitalistas e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas representando os comunistas, né, os socialistas, para ser mais específico, tá certo? E aí, isso aí só vai acabar com o início da globalização. Quando acaba isso, inicia a globalização lá no início da última década de 1900, né? Por volta de 1991, com o fim da União Soviética e a criação de diferentes países lá. Mas isso é assunto mais para frente aí, para o nosso segundo bimestre, tá certo? Eu espero ter contribuído com você. Esse conteúdo é empolgante. Se a gente fosse para falar aqui dos detalhes, para trazer informações, a gente passaria aqui 5, 6 horas falando disso. Eu quis trazer um vídeo curto para que isso acenda uma fagulha de curiosidade aí na sua cabeça. Não se limite ao livro didático, não se limite à fala do professor, não se limite às indicações que esse professor aqui, que esse humilde professor aqui apresenta a vocês. Pesquisem, busquem informações, entrem na plataforma do Revisa Enem, tá certo? Boa sorte para você que vai fazer o Enem, eu já desejo desde agora, e boa sorte nessa preparação. Lembrando que nós estamos aqui disponíveis para você tirar suas dúvidas e a gente vai fazer todo o esforço possível para que essas dúvidas sejam sanadas, tá certo? Forte abraço, fique com Deus, até a nossa próxima aula. Fui!